sobre zona de conforto têm sido cada vez mais frequentes. Os estudiosos de comportamento tentam entender como esse comportamento age dentro de cada um de nós. E por que tanta urgência de sair desse espaço? É isso que nós vamos falar hoje aqui, nessa live. É uma live muito mais reflexiva, de muito mais percepções do que funciona para você, para que você tenha clareza do que realmente é zona de conforto para você e se é confortável estar aí ou não, porque afinal é esse o tema da live, né, de hoje. Sou Lia Ferreira, facilitadora de consciência e empoderamento pessoal, indo para a área de negócios, oferecendo alternativas, soluções criativas, econômicas para as empresas. Bom, então vamos ao tema da live. Final de ano e início de ano novo sempre promove reflexões na nossa vida, né? Para onde eu estou indo, né? O que eu fiz nesse ano e o que eu quero que no próximo ano eu faça diferente. Como se tivesse assim um clique, zerasse tudo, resetasse tudo do meu campo e eu entro uma nova pessoa no ano seguinte. Verdade, isso é verdade? Claro que não, né, pessoal? É um processo. No ano novo, eu penso em mudança. Quando eu falo de mudança, eu estou falando de ação. Quando eu falo de ação, eu subentendo sair do ponto A para ir para o ponto B, ou C, ou o nome que você deseja. Esse deslocamento a gente chama de zona de conforto, né? Então hoje nós vamos falar um pouquinho de definições gerais sobre zona de conforto, abordagem à luz da consciência, por Access Consciousness. Eu também vou dar uma visão no final de como eu percebo o que seja zona de conforto é desconfortável ou não. Bom, vamos começar pelos conceitos então, né? O que seria zona de conforto? Então, zona de conforto para a psicologia são pensamentos, ações, comportamentos que uma pessoa está acostumada a ter, né? É habituada, ela é condicionada a ter esses comportamentos e que, por conta disso, por serem muito conhecidos, não causa a ela nem medo, nem desconforto, nem ansiedade, nem risco. Tá? Para algumas outras linhas, eu considero bastante interessante essa abordagem, essa explicação sobre zona de conforto. É um lugar mental onde nós permanecemos resistindo às mudanças que se requerem. Vamos voltar então? É um lugar mental, não é como vocês viram aí no post, né? Não é o sofá da sala. É um lugar na nossa mente em que nós nos paramos por conta de medo, por conta de ansiedade ou por conta de evitar riscos. Para outros, a zona de conforto, ela acabou se tornando um símbolo de superação pessoal e profissional nas organizações. Então, o quanto que quando a gente quer que um funcionário, um colaborador saia desse ponto A para ir para o ponto B, o quanto que ele é estimulado a partir da saída dessa zona de conforto, né? Para muitas pessoas, a zona de conforto é o oposto do que se espera de uma pessoa dentro das empresas. Por quê? Porque aquele cargo que ela ocupa pressupõe que ela tenha uma característica, uma veia empreendedora. Então, se a gente for imaginar, se a gente for por esse raciocínio, zona de conforto está extremamente oposta a empreendedorismo, né? A gente pode definir que isso também ocorre. Para alguns, é uma zona fantasma de preguiçosos, né? Todos os preguiçosos vão para lá. Verdade, isso é julgamento? Claro que é. Pode ser apenas um estado físico, de cansaço físico ou mental. Pode ser que a pessoa não saia desse estado físico ou mental por conveniência, porque tá tudo bem para ela. Por inércia, porque ela não tem mesmo esse movimento, essa força de movimento para propulsionar essa saída. Por falta de ambição, a pessoa às vezes não quer sair do lugar porque para ela tá tudo bem ali. Aquilo foi o que ela almejou para a vida dela, então tá tudo bem, né? Ou então tudo isso junto, ou então alguma outra coisa que a gente não saiba o que seja. De qualquer forma, em todas as abordagens que a gente falou até agora, isso, gente, foram pesquisas que eu fiz, tá? Para trazer esses conceitos para vocês. Aí vem uma percepção minha. Então, baseado em tudo que eu falei, sair da zona de conforto é a mesma coisa que escolher um risco. E esse risco pode atrair perigo, pode ser perigoso, ou pode pressupor perdas, né? E aqui, gente, eu quero deixar tanto a questão da resistência que eu falei um pouquinho antes, quanto essa questão das perdas, eu quero deixar pra gente trabalhar daqui a pouquinho. Mas quanto eu estou perdendo ou deixando de ganhar por não querer ter perdas? Verdade, será que todas as vezes que você escolhe não perder, você está não perdendo?
Ou, verdade, você está perdendo algo que você nunca imaginou que fosse tão grandioso para sua vida. Por exemplo, vamos pegar aqui um exemplo simples, tá? Um relacionamento tóxico. Quem nunca, né? Passou por um relacionamento que não foi contribuição para a vida. E tá tudo bem, sem julgamento, né? Só gratidão mesmo pelos aprendizados e a coisa acabou. Mas quando eu estou num relacionamento que não tá funcionando para minha vida, verdade, o que tá me mantendo nesse relacionamento a não ser a escolha? Porque eu posso escolher sair desse relacionamento a qualquer momento. Eu posso sair desse relacionamento mesmo que eu dependa emocionalmente, mesmo que eu dependa financeiramente desta pessoa. Né? Se houver uma real escolha, isso vai acontecer. Eu posso escolher sair desse relacionamento que não está me fazendo bem, que eu tô achando que eu estou perdendo, ficando nele. Uma situação de perda pra mim. E aqui, gente, quando a gente fala em relacionamento tóxico, eu não tô dizendo um relacionamento conjugal. Eu tô dizendo todos os relacionamentos. Porque é muito raro que a gente tenha um único relacionamento tóxico numa área específica e não nas outras. Mas antes da gente concluir o que é zona de conforto, o que seria conforto? Né? Porque às vezes a gente tá fazendo uma ideia, uma concepção de zona de conforto, mas é verdade, a gente sabe o que é conforto. Se a gente for pesquisar no dicionário, conforto vai ser bem-estar material, comodidade, satisfeita. Então, assim, eu tô bem. Né? Isso é conforto. Pra mim, conforto, gente, é sentar no meu sofá, que tá aqui na minha frente, tão gostosinho, me chamando, pegar um balde de pipoca ou de qualquer outra porcariada pra ficar comendo e assistir um filme. Esse é um espaço que eu adoro estar. É um espaço de conforto pra mim. Quando eu uso esse espaço de conforto pra mim, isso pra mim, tá, pessoal? Isso cabe pra... Tudo que eu falar aqui, reflitam. Vocês vão ter as próprias conclusões sobre esse assunto. Esse tema aqui é muito polêmico. Pra mim, quando eu saio do espaço do conforto, que é eu fazer isso de vez em quando, pra me alojar no sofá, me mudar pro meu sofá, por alguns dias, pode ser que eu esteja numa linha aí de cansaço físico e mental e eu esteja buscando uma zona de conforto, um lugar, um espaço mental onde eu precise me estacionar para passar tudo aquilo. Ou ainda, se eu resolver me mudar definitivamente para o sofá e procrastinar e deixar tudo para depois ou não realizar, eu estou de fato numa zona de conforto que muito provavelmente não vai criar nada para minha vida, né? Então aí é uma questão de escolha, de percepção em primeiro lugar, de a gente saber que está nesse espaço e depois a escolha de sair ou não. Porque aqui nada é definitivo, né? E para você? O que é conforto para você? O que é uma situação de leveza para você? Aquela situação que você corre em todos os momentos que você está cansado, em todos os momentos que você está precisando de um momento seu. Para onde você corre? Onde é o seu conforto? Onde dentro de você se encontra o seu conforto? E você, depois que descobriu o seu conforto, você consegue detectar qual é a sua zona de conforto? E se ela existe ou não? Aí, gente, a gente entra para a segunda etapa dessa conversa, desse bate-papo, que é o tema central da live, né? Será que a zona de conforto é mesmo confortável? Será que essa obrigação de sair do lugar, a gente tem sempre, né, é muito cobrado para sair de um lugar para ir para o outro, não forma uma geração de pessoas desconfortáveis e ansiosas? E por isso, né, pelo desconforto, elas acabam ficando ansiosas. Desconforto no sentido de sobre o que elas fazem, sobre o que elas têm, sobre o que elas são, né? Então o tempo todo as pessoas estão olhando para fora de si, estão olhando para a pessoa que está lá com não sei quantos K de seguidores na internet, ganhando não sei quantos milhões, né? Que eu acho que tudo que eu sou, tudo que eu tenho e tudo que eu faço não tem valor, né? E eu percebo muito essa energia, pessoal, com os jovens. Eu trabalhei com jovens até maio desse ano, né? Jovenzinhos mesmo. E eu percebo muito esse desconforto que eles têm em ter que sair da zona de conforto, né? E a zona de conforto, muitas vezes, para eles, é o quartinho deles, é a casa dos pais, é o ambiente escolar, deixar o ambiente escolar para seguir uma carreira. É muitas vezes optar por essa carreira diante de tantas e infinitas possibilidades que existem hoje, né? Então,
Eu fiquei pensando muito sobre isso, né? O quanto que nós estamos formando uma geração de ansiosos por várias razões. Mas não seria também por conta dessa obrigação de sairmos de uma zona de conforto que a gente nem sabe se de fato está, se faz sentido para nós estarmos nela ou não, né? Eu acho que é uma reflexão importante, principalmente para vocês que são pais, para perceberem isso dos seus filhos, né? E vocês, né? Primeiro e depois dos seus filhos. Bom, mas se pontos de vista criam nossa realidade, e será que eu não criei esse espaço hoje que eu chamo de zona de conforto? Será que lá no passado, quando eu desejei um futuro, eu não tinha pensado que não estava nos meus planos essa zona de conforto? Porque no meu caso estava, gente. Eu não via a hora de me aposentar para fazer várias coisas que eu amo fazer. Viajar, passear, encontrar as pessoas no horário que eu quiser, dormir até a hora que eu quiser. E ir para o meu sofá assistir Netflix uma tarde inteira, por exemplo, se isso fizer sentido para mim, no dia de chuva, por exemplo. Isso estava nos meus projetos. Eu criei isso para mim. Então, será que agora que eu criei isso um dia para mim, eu tenho que de fato sair só porque existe um rótulo, zona de conforto é um lugar para preguiçosos? Verdade. Como que isso fica para você? O que você percebe com relação a isso? Que energia vem à tona quando você ouve isso, né? Acho que é muito importante a gente refletir sobre essa questão. Verdade, quanto que sair da zona de conforto equivale a produzir mais dentro das organizações? O quanto que sair da zona de conforto está ligada a aumentar a produtividade e, consequentemente, manter esse sistema funcionando. Nem é só uma organização, mas um sistema inteiro funcionando, né? É a obrigação do movimento. Né? E aqui me vem muito a lembrança de um livro que eu li, mudou completamente a minha vida, que é O Ócio Criativo, do Domenico De Masi, que é um filósofo italiano. O quanto que esse livro faz a gente questionar sobre isso, né? Eu preciso realmente sair desse lugar? E para onde eu vou? Será que para onde eu vou vai criar mais para mim do que onde eu estou aqui? O quanto que essa pressão, né, dessa produtividade, ela gera frustração nas pessoas. E aí pode desencadear processos de ansiedade, e de transtornos de ansiedade, e de picos de ansiedade, síndrome do pânico e etc. E companhia, né? O quanto que isso tudo tá uma coisa, é uma cadeia se retroalimentando. Aqui a gente fez muita reflexão, mas assim, de verdade, como essa live não é de respostas, é de perguntas, eu deixo essas reflexões para você, né? O que é zona de conforto para você? Ela existe? É legal você estar nessa zona de conforto? Se não, por que e por quem você está nessa zona de conforto? Vamos ser assim, bem sinceros, brutalmente honestos com a gente. Você está numa zona de conforto? Sim ou não? Se não, gente, eu acho que a live acaba aqui pra você. Não que você não precise ficar assistindo. É super convidado pra ficar. Mas se você acha que você não está na zona de conforto, ou que tá tudo bem você ficar na zona de conforto, nós esgotamos a temática aqui, os conceitos aqui. Agora nós vamos falar para as pessoas que estão na zona de conforto e, de alguma forma, se sentem desconfortáveis por estar nesse lugar, tá bom? Então, como que a gente percebe a zona de conforto à luz da consciência? Praxis Consciousness, que é acesso à consciência. São as ferramentas que eu trabalho. Para o Axis, para a consciência, a zona de conforto é um parâmetro para o espaço de limitação da criação de uma realidade diferente. É o espaço de limitação que nós criamos para nós sermos nós. Ah, eu sou daqui até aqui. Eu posso criar daqui até aqui. Eu não consigo criar mais do que isso. Sabe o cachorro quando tem uma coleira bem grande, mas ele está atado a um lugar fixo e ele pode correr de um lado para o outro, mas até um certo ponto, porque ele fica enforcado? Verdade. É isso que você está fazendo com a sua vida? Verdade, o quanto que você está criando esse espaço de limitação para você ir só até ali e voltar. Tenho metas. Bom, tudo bem, eu já atingi minhas metas, tal. Cheguei no teto da minha meta, que é o fim da corrente do cachorro. Bom, aí eu posso ou estipular uma meta nova, ou eu posso parar porque para mim tá bom e eu estagno ali toda a minha criação, ou eu posso até me sentir culpado. Eu já vou falar um pouquinho sobre isso, porque eu atingi o teto antes do que eu tinha premeditado, do que eu tinha estabelecido, e aí eu fico sem chão, porque eu já defini aquele espaço de limitação para mim. E aí eu compartilho aqui uma história com vocês, muito isso que aconteceu.
Eu, num determinado momento da minha vida, eu não lembro que idade foi isso, mas eu tinha determinado que até, acho que sim, até 45 anos, eu queria ter uma estabilidade financeira que me possibilitasse trabalhar só com o que eu queria. Que eu já tinha formas de sobrevivência até os 45 anos, que era meu limite do cachorro lá, da corrente do cachorro, para poder me estabelecer e depois disso eu podia fazer só o que eu realmente gostasse. Muito bem. Com 38 anos eu já tinha atingido esse espaço, esse teto da limitação que eu me autoimpus. O que eu fiz com a minha vida? Eu não estabeleci outra meta, eu não me parei, eu me culpei inconscientemente por eu ter corrido contra o tempo e ter feito aquilo antes. E eu fiquei tão perdida que eu comecei o processo de autodestruição. Era como se eu precisasse destruir tudo o que eu tivesse construído para refazer esse caminho, para atingir aquela mesma meta. Que em 45 anos, que só com 45 anos eu pudesse desfrutar disso. Por quê? Porque muitas vezes a gente ouviu que uma pessoa não pode se aposentar ou se autodecretar com uma relação estável financeiramente, porque é muito cedo com 38 anos, que tinha que ter pelo menos 45, eu devo ter ouvido isso em algum lugar, né? Esses 45 era uma referência para mim que eu ouvi, que eu comprei como verdade em algum momento de alguém. Então hoje o que eu faço com a minha vida para eu criar cada vez mais? A cada criação que eu percebo, que eu fiz, que eu fico muito feliz por ter feito, o que eu faço? Eu pergunto, o que mais é possível criar aqui? De grandioso, de mágico. E é isso que é assim que eu sobreponho, que eu sobrecrio essa questão do teto, né? De estabelecer um teto, da limitação. É assim que eu sobrecrio a minha limitação criativa. Eu só vou até um espaço, né, como cachorro, e depois eu tenho que voltar. E normalmente esse espaço, gente, é um espaço de honra que eu tenho com a minha linhagem familiar ou ancestral. Normalmente, não estou dizendo que é em 100% dos casos, tá? Mas vamos olhar para isso. Inclusive na ferramenta Avaliação Diagnóstica de Criança Raiz, eu trago muito essa avaliação. E é muito curioso como 100% dos casos até hoje que eu atendi, a influência e a necessidade, né, de honrar a minha linhagem é tão grande que eu escolho viver na mediocridade, se isso foi uma referência para as pessoas que eu amo. Vamos pegar aqui um caso um pouquinho mais sério, que é casado com uma pessoa alcoólatra. E assim, sofre todos os tipos de abuso de todos os aspectos, sobre todos os aspectos. Por que a pessoa se mantém nesta zona de conforto desconfortável? Muitas vezes pelo apego a algo. Ela não consegue desapegar daquilo que já foi um dia, já foi bom um dia, então eu vou me apegar nisso. O quanto que existem ganhos secundários para que essa pessoa escolha não sair dessa situação desconfortável, né? Às vezes uma dependência, uma relação de dependência financeira e econômica, às vezes pelos filhos, às vezes por uma questão de dependência emocional, né? Tem pessoas que não conseguem, por exemplo, ficar sozinhas, elas precisam de um relacionamento conjugal, mesmo que não esteja muito bom, sabe? Vai qualquer um, não tem ninguém, não tem tu, vai tu mesmo. Por quê? Porque isso não estou entrando no julgamento, ok? Estou entrando na constatação de que existe esse padrão. Às vezes as pessoas estão nessa zona de conforto de não soltar, de não desapegar, porque o ganho secundário delas é que elas são vítimas. E sempre a situação de vitimização tem algum ganho, né? Muito sutil. Por mais que existam perdas e todo mundo tenha consciência disso, existem alguns ganhos, que cada caso é um caso, a gente não vai entrar aqui agora, né? Bom, mas se eu sei que eu crio minha realidade com as minhas escolhas, por que eu não escolho diferente, né? Qual é o valor de escolher a dificuldade, a dor do conforto, entre aspas, que é desconfortável? Quando eu estou esperando do outro ou pelo outro, não me faz sair do lugar, que me impede de ter um movimento, né? Porque só a partir da aceitação do novo, da mudança, do meu passo, é que eu tenho capacidade de mudar a minha história, né? O que está disponível para mim? Que se eu aceitar o novo, eu posso acessar com total facilidade. Então, qual é a nossa reação diante de novos cenários, tá? Então, a gente falou sobre zona de conforto e conforto. Segunda parte, a gente trouxe aqui as consciências
do Access Consciousness e das ferramentas de expansão de consciência em geral. E agora a gente vai trabalhar essa questão do novo já, como se nós já tivéssemos escapado das limitações que nós nos autoimpomos e já transpusemos essa barreira e estamos diante de novos cenários. Então, verdade, o quanto você tem medo desse novo que está por vir? O quanto de novo que tem nesse ano novo que você está com medo? É porque a gente não sabe como lidar com essas situações novas, né? Como que eu percebo zona de conforto? Bom, eu acho sim que tem pessoas que estão buscando ou estão na zona de conforto. E pra mim tá tudo bem. Agora, eu acho que existe a zona de conforto confortável e a zona de conforto desconfortável. A zona de conforto confortável, eu me paro por pouco tempo para me refazer, para eu tomar fôlego, para eu fazer um processo de transição, para um deleite, para um descanso sem muita significância, tá? Então, por exemplo, eu escolho num período que eu tô muito cansada, deu uma brechinha, vou maratonar uma série, é como se fosse um prêmio para mim, que eu escolho estar naquela zona de conforto por um período. Agora, eu tenho a zona desconfortável, zona de conforto desconfortável, que pode ser consciente ou inconsciente. Então, eu me demoro mais tempo nessa zona de conforto, porque eu quero fugir da realidade ou de algumas questões da minha realidade. E com isso eu procrastino, com isso eu deixo de fazer o que se requer para eu criar mais na minha vida, porque criação pressupõe ação. Então, eu tenho que agir. Se eu quero mudança na minha vida, eu preciso agir para que isso aconteça, né? E, gente, quando eu falo isso, não é sobre resultados. Falando só sobre o que se requer para a vida que ela escolheu ter. Quanta resistência estamos mantendo em nosso sistema que nos impede de sairmos da zona de conforto desconfortável. No meu interessante ponto de vista, o cerne da questão, o âmago da questão é realmente a resistência, né? Porque quando eu estou numa zona de conforto, ou quando eu escolho ir para uma zona de conforto e me parar nela, a ponto dela se tornar algo desconfortável ou que não queria mais para minha vida, o que eu estou fazendo? Eu não estou me reconhecendo, eu estou resistindo, eu estou oferecendo uma resistência a quem eu sou. Eu estou resistindo a dar um passo, estou resistindo de sair de um lugar e ir para o outro, estou desistindo de uma ação, estou desistindo de mim. A zona de conforto que você acha que você está confortável? Ou ela está desconfortável? Né? Eu acho que essa é a grande reflexão de hoje. É só escolher e fazer a seguinte pergunta depois da escolha. O que se requer que eu faça? Que ação se demanda de mim para que eu comece a mudar o jogo, para que eu comece o processo de sair desse ponto A para ir para o ponto B. E mais uma coisa que eu quero deixar aqui de contribuição para vocês. Lembra da coleira do cachorro? Até onde eu posso ir, mesmo tendo uma corrente grande para correr? Eu estou definindo esse teto para mim? Como seria eu destruir, descriar esse teto, esse limite, essa zona de limitação que eu me autoimpus? E tudo que não permita, que eu tenha total facilidade com isso, vamos agora destruir, descriar? É isso, pessoal, que eu deixo para vocês. Para esse ano que está chegando, né? Quanto nós podemos receber esse ano de braços abertos e já com gratidão sobre todas as bênçãos que esse ano está trazendo para nós. E tudo que não permite que nós tenhamos aceitação do novo, que nós tenhamos reconhecimento da nossa potência, que nós tenhamos muita consciência, porque com consciência a gente tem tudo. Quanto que tudo isso, vamos agora destruir, descriar, para que a gente possa criar realmente um ano novo na nossa vida, né? Então, nessa primeira live do ano, eu deixo aqui para você um grande beijo. E é o que eu convido você para fazer. O que vai criar mais para você nesse ano? Ficar na zona de conforto ou sair da zona de conforto? Um beijo.